Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pegar hoje uma leitura aqui para a nossa meditação, para o nosso devocional. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais aquilo que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha, nós temos uma passagem bíblica aqui, e nós sabemos, nós que somos cristãos, e eu acredito que eu esteja falando com muitas pessoas que sejam cristãs, que já aceitaram a Jesus como Salvador nesse momento e vivem e praticam a vida cristã. Às vezes as pessoas têm um problema. A pergunta-chave seria: como vencer o pecado? O apóstolo São Paulo fala assim, em uma passagem bíblica: o pecado que eu não quero fazer, eu faço, porque em mim habita o pecado, a natureza do pecado. O bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer, justamente pelo mesmo motivo, porque em mim não está a natureza de fazer o bem. Então nós, falando humanamente ou fisicamente falando, a nossa tendência é o pecado. Nós sempre vamos priorizar aquilo que dá prazer à nossa carne, aquilo que dá prazer ao humano que nós somos. Aí o apóstolo São Paulo aqui ele ensina uma receita de como vencer o pecado. É uma grande pergunta que às vezes as pessoas fazem: como vencer o pecado? Como que eu posso vencê-lo? A única fórmula possível de se vencer o pecado é sendo espiritual. Olha o que o versículo diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis. Aqui está dando a receita certa, a forma correta que nós devemos viver. Se nós andamos em espírito, nós não temos espaço para cumprir a concupiscência da carne. Se a tua vida ela é formada, se você cria objetivos espirituais para você, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ter respostas de oração, se você quer estar na presença de Deus para ver a sua família sendo salva, para ver as pessoas sendo abençoadas, se você faz um projeto para si, no seu projeto você coloca Deus no teu projeto e diz: eu quero servir de alguma forma ao reino de Deus. Enquanto mais você se enche de objetivos espirituais, menos você estará entregue aos desejos e ao apetite carnal. Olha bem, então a única forma de vencer o pecado, de vencer as coisas da carne, é sendo mais espirituais. E para sermos mais espirituais, nós precisamos naturalmente crescer. Nós precisamos dedicar mais tempo à vida espiritual. Nós precisamos nos alimentar mais daquilo que é espiritual. E nós sabemos que isso é possível. Se nós decidirmos fazer isso, se nós decidirmos ser melhor na vida espiritual, nós seremos, naturalmente. Nós precisamos nos policiar, precisamos olhar para nós, definir melhor o nosso tempo, olhar como estamos aplicando o nosso tempo no dia a dia, se nós temos os momentos de oração, se nós temos o momento de leitura bíblica, se nós temos sonhos que Deus fazem parte deles ou se não temos, certo? Um dia um garotinho chegou no seu avô e disse assim: vô, como que o senhor me explica? Por que às vezes a gente faz tantas coisas boas para as pessoas e às vezes a gente é tão mal? Como que o senhor explica? Por que tem pessoas que são tão perversas, são tão cruéis e ao mesmo tempo existem pessoas que são tão boas nesse mundo?
O vô pensou em todas as formas de responder aquilo ao seu neto e ele achava uma dificuldade incrível de conversar com uma criança bem pequena ainda sobre essas coisas. Mas ele teve uma luz. Ele pensou, falou assim, meu filho, dentro de cada um de nós tem dois ursos. Dois ursos existem dentro de nós. E esses ursos passam o tempo todo brigando. E um quer vencer o outro, quer sobrepor a força do outro. Ele fala assim, meu neto, qual urso que você acha que vence a briga? O menino parou, olhou e falou assim, vovô, eu acho que o urso mais forte é o urso que come mais. É o que se alimenta melhor. E o vô chegou à conclusão e falou para o neto, realmente, o urso que nós alimentamos melhor, ele vai ser mais forte na nossa vida. Se você quer ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que tenha a sua vida espiritual em domínio ao seu físico, ao seu corpo, você deve alimentar melhor o seu espírito. Porque se você alimentar bem a sua carne, enquanto mais você cumpre os desejos da carne, enquanto mais você pratica as cobiças da carne, mais forte o humano vai se tornar. Mais forte o racional, o temporal vai se fortalecendo. Ele vai se tornar cada vez mais forte e cada vez mais fraco aquele que é o homem espiritual. Nós somos dotados dessa natureza carnal, pecadora, má, mas nós podemos mudar essa história. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos dele a condição de sermos chamados filhos de Deus. Nós recebemos o direito de ser nova criatura. E sendo nova criatura em Deus, nós podemos fazer melhor. Mas eu deixo aqui meu conselho para você nesse dia. Esse conselho serve para mim todos os dias. Que nós precisamos alimentar melhor o nosso homem espiritual. Que nós precisamos ouvir mais palavras que nos ajudem a ser bons cristãos. Nós precisamos gastar o nosso tempo vendo isso. Se você vai tirar tempo hoje para ver alguma coisa nas redes sociais, vídeos, filmes, alguma coisa, eu vou te dar uma ideia. Procura alimentar o teu homem espiritual. Procura alimentar a parte que serve a Deus. Procura alimentar a parte que realmente está sendo construída pelo Espírito de Deus em você para que ela se fortaleça. Então, tire um pouco do teu tempo. Leia a Bíblia, faça oração, cultue a Deus. Se você vai ouvir música, deixa as músicas profanas que alimentam o homem físico, o homem carnal, e ouça músicas cristãs que possam elevar o seu espírito. E se você tem esse pensamento, essa pergunta e essa cobiça, como vencer o pecado? Aqui a resposta do versículo está: anda em espírito, e você nunca vai cumprir as concupiscências da carne. Porque você precisa saber uma coisa e eu preciso saber uma coisa. Que todos os tempos o nosso espírito vai estar lutando contra a nossa carne. A nossa carne vai estar lutando contra o nosso espírito. E o homem é espiritual quando o espírito dele é bem alimentado. E nós só podemos ser alimentados através da palavra de Deus para que o homem interior, para que o homem espiritual, ele prevaleça sobre o homem carnal e essas cobiças deixem de ser tão fortes e tão importantes na nossa vida. Se você quer vencer o pecado, seja espiritual. Procure crescer em Deus, procure crescer nas atividades espirituais da sua vida. E você vai ver que isso é possível sim. Foi a fórmula que Jesus nos deu e foi para isso que ele morreu na cruz. Para que nós sejamos vencedores e por fim nós possamos herdar a vida eterna. E é essa a grande promessa que nós temos. Porque o salário do pecado é a morte, é a natureza carnal, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus, é a recompensa do homem espiritual. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa crescer espiritualmente, que você possa realmente administrar seu tempo de forma que você tenha tempo para servir a Deus nesse dia. Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção.